Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à disciplina Educação de Jovens e Adultos para mais uma aula. Nesse momento, eu separei uma orientação da atividade avaliativa, tendo em vista que o nosso componente tem uma organização modular. Nós temos 6 encontros. A cada 2 encontros, fechamos uma unidade. A avaliação ela será em grupo, composta de no mínimo 2 pessoas e no máximo 5. Use os recursos da tecnologia para e formar grupos. Não devemos desrespeitar o isolamento social. Então, nós temos que fazer uso das ferramentas que temos para fazer essa composição dos grupos. A primeira avaliação da disciplina Educação de Jovens e Adultos será desenvolvida em 2 momentos. No primeiro momento, vocês devem fazer uma organização do que vai conter o dossiê da EJA no Brasil. Assim, vocês devem sinalizar em uma página como o grupo vai fazer o dossiê e as divisões que ele vai ter. Essa organização tem um valor aí de 2 pontos, deve ser postada por todos no AVA, mesmo que seja em grupo, todos do grupo têm que postar. É uma questão também que deve ser esclarecido. O trabalho é feito em grupo, todos do grupo devem postar no ambiente próprio o trabalho. Pronto. Então, o que eu estou chamando aqui de primeiro momento? É uma organização, é um planejamento que o grupo faz sobre como vai ser o dossiê. Esse planejamento tem que vir todo estruturado em uma página, com cabeçalho direitinho, e logo abaixo coloca planejamento do dossiê e expõe todos os elementos que vocês irão utilizar para fazer o dossiê. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. Paulo Freire. Vamos para o nosso segundo momento. Vocês devem postar o dossiê da EJA no Brasil. Vale 8 pontos. Como deve ser o dossiê? Vamos discutir primeiramente a estrutura. O dossiê tem que ter uma capa. Essa capa, por ser um documento em que vamos fazer pesquisa, levantamento, e tem toda uma leveza de exposição, de escolher o que melhor adequa ao que vocês estão pensando em colocar e que melhor adequa ao tema do CIE da EJA no Brasil. A capa ela é livre, vocês podem usar a criatividade no sentido de usar imagens que relacionam com a disciplina Educação de Jovens e Adultos, imagem que vocês encontraram e pensam ser significativa estar na capa, imagem que vocês podem usar a criatividade e desenvolver. A segunda etapa é a folha de rosto, né? O contracapa, igual alguns citam. Vocês trazem o nome de vocês, né? E sempre também resguardando a maneira de citar a instituição. A introdução. Na introdução, nós vamos ter ali, no mínimo, uma página e no máximo 2, em que você fala o que o leitor vai encontrar ao folhear o dossiê. Então, é importante dizer o que é a EJA, né, que é um trabalho da disciplina solicitado pelo professor e que é da disciplina que vocês fazem na Facite. Né? Então, fazer toda aquela ambientação, toda aquela introdução, mostrando do que se trata o trabalho. O desenvolvimento, que é a parte maior do trabalho, nessa parte vocês devem pesquisar em sites acadêmicos e organizar uma informação com base na pesquisa sobre o que é a EJA, seu público, políticas e ensino. Então vocês vão pesquisar documentos e compilar, fazer um apanhado desses documentos, montando o desenvolvimento. Assim vocês podem trazer os textos que vocês pesquisaram. Não esqueça de colocar um título. O volume de texto fica a critério de cada um, mas façam pesquisa em sites que discutem a educação dos jovens adultos para mostrar quem são esses sujeitos, né? Qual
A que público se destina a educação de jovens e adultos? Quais políticas temos pensados a nível de país, a nível de estado, a nível até de município para esse público? E fechando o trabalho, a gente tem as considerações finais. Também é uma escrita do acadêmico, uma escrita livre, em que em que o grupo apresenta a importância de ter feito esse trabalho, né? O que aprendi com esse trabalho? Quais foram as descobertas? Em tom de conclusão. O texto é leve, deve conter aí no mínimo uma página e no máximo duas. Qual o objetivo dessa avaliação? Primeiro, podem observar que nós temos aí dois instrumentos em um, que estão interrelacionados, até mesmo para não pensar um volume de atividades nesse momento, não é o objetivo. O objetivo mesmo é que a gente desenvolva a pesquisa, que a gente compreenda quem são os sujeitos, que a gente tenha um conceito para a educação de jovens e adultos. E ao fazer essa pesquisa, a gente vai ler diferentes autores, diferentes posicionamentos, diferentes metodologias que são utilizadas. Tudo isso é formativo, tudo isso enriquece a nossa discussão sobre a educação de jovens e adultos. Logo abaixo apresenta aqui um pouquinho do que é um dossiê, para que nós tenhamos a compreensão que a gente está adotando um trabalho que tem uma identidade, que tem um jeito e que tem uma maneira, tem toda uma organização. Então, dossiê é um termo muito comum no mundo da política e é o chamado dossiê, né? Então, assim, é muito comum no âmbito da política. No entanto, um dossiê não está necessariamente relacionado com política. Indo direto à definição do termo, dossiê é uma coleção de documentos relativos a um processo, a um indivíduo e, por extensão, a qualquer assunto. Então, percebam aí que o objetivo maior com essa atividade é que a gente tenha aí um rol de informação sobre o que é a educação de jovens e adultos, sobre as diferentes discussões que têm sido realizadas, né? E até mesmo firmando aí as políticas públicas que têm destinado para esse público de educação de jovens e adultos. Logo abaixo aqui tem a referência do local em que eu fiz a pesquisa para dizer o que é do dossiê.